É isso que Deus, é isso que a palavra de Deus faz em nós. José mudou tanto que os seus próprios irmãos não conheceram ele. É isso que Deus quer. A palavra rema, ela é espada de dois gumes. Ela transforma, ela nos liberta. Gostaria de deixar um pensamento. A palavra do Senhor, a palavra ela liberta, ela fortalece, ela gera fé, ela edifica nossas vidas. Através da palavra nós desfrutamos de tudo aquilo que Deus tem para nós. E eu coloquei como tema esta mensagem dessa noite, esse pensamento, vivendo a palavra rema. Vivendo a palavra rema. Esse é o tema dessa mensagem. Há um texto de João 8:43. João 8:43 diz assim: porque não compreendeis a minha linguagem, é porque não podeis ouvir a minha palavra. Só esse versículo. Pai, obrigado, Senhor, por esse texto. Obrigado, Senhor, pela profundidade desse texto, mas pela revelação desse texto para conosco. Espírito Santo, traz o nosso coração cativo à Tua palavra, para que nós possamos crescer, aprender, desenvolver a nossa fé, e que Teu nome seja glorificado através de tudo aquilo que o Senhor liberou para conosco. Por isso eu já neutralizei tudo aquilo que porventura o nosso adversário poderia tentar roubar a Tua palavra dos nossos corações. Nós ordenamos as trevas que batem retirada e nunca mais volte. Nós queremos somente a presença e o Teu Espírito ministrando aos nossos corações. Espírito Santo, é seu momento, fala conosco em nome de Jesus, amém. Essas aqui são palavras de Jesus, e quando Jesus fala, no mínimo nós temos que ser inteligentes, pararmos, ouvirmos a palavra e aplicar no nosso coração. Jesus estava ali, Ele estava dizendo, porque não compreendeis a minha linguagem. Falei, por que vocês não compreendem? Ele faz uma pergunta. É porque não podeis ouvir a minha palavra. Jesus sempre estava falando ali para os doutores, os escribas, os fariseus, aqueles que ficavam ali testando Ele. Porque tudo pode ser mudado através da palavra de Deus. Todas as coisas podem ser mudadas. Seja qual for a situação que eu e você poderemos enfrentar, seja situações ruins, adversas, negativas, desemprego, escassez, seja doença, enfermidade, tudo submete à palavra do Senhor. Tudo pode ser mudado através da palavra de Deus. Deus tem colocado dentro de cada um de nós, como filho dele, como ser humano, um tesouro incalculável. Este tesouro é a palavra dele. A palavra rema, a revelação da palavra. Jesus diz, porque não entende a minha mensagem. Jesus está falando, vocês não entendem o meu discurso. Ele mesmo responde, porque não podes ouvir a minha palavra. Você entende isso? Jesus está dizendo que seu discurso é uma coisa, a sua palavra é uma outra coisa. A Bíblia foi escrita, por exemplo, no grego. No grego é muito mais rico a palavra, é muito mais específico cada coisa do que o português. Então o português referente ao grego, o português é o primo pobre. Porque quando nós estudamos um pouquinho o grego, nós vemos ver o quanto é mais rico o conteúdo, as palavras, o significado. Então, entendendo a palavra de Deus, Jesus diz, vocês não entendem a minha palavra, vocês não entendem a minha mensagem, porque vocês não estão ouvindo a minha palavra. Jesus falou, vocês não estão ouvindo, vocês não estão compreendendo. A mensagem aqui, o meu discurso, uma sentença, como ele estivesse dizendo, vocês não estão vendo a palavra.
Jesus é o próprio verbo. Ele era a palavra. Ele é a palavra. Quando você pega a Bíblia e você diz, Deus fala comigo. E muitas vezes você abre um texto e fala, mas não é isso aqui que eu queria. Eu abri outro texto, mas não é isso que também eu queria ouvir, né? Quantos de nós muitas vezes fizemos assim? Não é preciso você confessar. Mas a palavra no grego, ela traz entendimento aos nossos corações. A palavra entender no grego quer dizer, no gnós, significa chegar, saber, obter o conhecimento revelado. Não na mente, mas no meu espírito, nós precisamos ter o conhecimento. Muitas vezes nós temos Jesus, conhecemos a palavra logo somente na nossa mente. Isso tanto faz o crente ou o descrente. Você conhece a história ali, você conhece na tua mente. Mas nós precisamos conhecer a palavra do Senhor no nosso espírito. Então existe a palavra logo e a palavra rema. No português, o tradutor colocou a palavra logo e a palavra rema no mesmo nível. Então a palavra, você pode ler os evangelhos, ter o conhecimento dos evangelhos através da palavra logos. Conhecimento. Mas quando você lê, você tem a revelação dos evangélicos. Então isso é a palavra rema, aquilo que muda, aquilo que transforma, aquilo que edifica. E era isso que Jesus estava dizendo, da comunicação da vontade de Deus. Logo é ajudar a discernir aquilo que é carnal e espiritual. Então você consegue discernir aquilo que é carnal e espiritual. Se nós não recebemos a palavra como revelação, não podemos entender a mensagem de Deus. É isso que Jesus está falando. Se você não receber no teu espírito essa palavra, você não vai compreender. Nós vemos pessoas ouvindo a palavra de Deus continuamente, mas você não vê mudança, não vê transformação na vida dela. Por quê? Porque ela recebe somente na sua mente. Ela não está recebendo a palavra no seu espírito. Aqui tem um segredo, que tem uma revelação. Se nós não recebermos a palavra de Deus como revelação, não podemos entender os mistérios de Deus. Isso é muito importante. Jesus está dizendo, se nós não entendermos o seu discurso, porque nós não entendemos a revelação de Deus, ao ler a palavra e não entender a palavra logos ou a palavra rema, não podemos alcançar os mistérios, a revelação de Deus. Quando nós entendemos, buscamos esta revelação da palavra do Senhor, isso vai fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida. O Evangelho de João é muito profundo e significativo. Desde do capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo. Está falando de quem? De Jesus. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está falando, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No versículo 14 de João 1,14 diz assim: e o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então o verbo, Jesus, o Deus encarnado, ele habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Algumas pessoas viam Jesus como filho do carpinteiro. Outros viam Jesus como apenas o carpinteiro. Outros olhavam para Jesus e diziam, não, Jesus é filho de José e Maria. Outros diziam, porventura, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Lá em Nazaré não existe escolas importantes. Lá em Nazaré não tem erudito. Lá em Nazaré não tem nada de que poderiam nos oferecer. Eles olhavam para Jesus como um homem qualquer. Não tinham a noção de quem era Jesus. Mas outros viam Jesus como Messias. Outros olhavam Jesus como Filho de Deus.
E esses que viam Jesus como Messias, como enviado, aqueles que receberam Jesus como Filho de Deus, eles tinham a revelação no espírito deles. Como Jesus, o Cristo ungido, o Redentor da humanidade, muitos olhavam para Ele. Como que Ele faz esse discurso? Outros olhavam para Jesus como Filho de Deus, como Filho de Davi. É isso que faz toda a diferença nas nossas vidas. Você ter a revelação da palavra de Deus, do Espírito de Deus se manifestando na sua vida, para que você possa declarar, usar esta palavra, autoridade, e ver o manifestar de Deus diante dos nossos olhos. Nós vemos uma passagem onde que Jesus estava sendo interrogado por muitos dos seus seguidores, muitos fariseus, muitos doutores. Em João 6,66 diz assim: por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Então perguntou Jesus aos 12: queres vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simeão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida, e nós temos crido, e bem sabemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muitos se escandalizavam com a mensagem de Jesus. A mensagem era muito forte, ela impactava, porque a palavra do Senhor, ela nos confronta. Em área das nossas vidas, muitas vezes nós somos confrontados. E principalmente aqueles que estão apegados à religiosidade, às tradições, os costumes, aos dogmas, crença. E quando você recebe uma palavra revelada, essa palavra confronta você. E Pedro diz: mas para quem iremos? Quando você vem à igreja, você vem para quem? Eu estou indo para a igreja X, por quê? Porque eu amo a minha denominação? Não. A denominação é importante. Mas estou vindo para a casa de Deus para louvar a Deus, para ouvir a palavra do Senhor, para crescer, para aprender, para desfrutar, para receber aquilo que Deus ministra aos nossos corações através dos seus filhos. Pedro diz: para quem nós iremos se tu tens a palavra? Só Jesus tem a palavra. Jesus tem a palavra rema, a palavra da vida. Eu estou indo para Jesus por causa dele. Mas muitos não. Aí você está passando por dificuldade, vem para a minha igreja e faça aqui uma campanha de prosperidade. Eu estou indo naquela igreja porque eu vou fazer uma campanha de prosperidade, eu quero prosperar. Eu estou indo para lá porque eu quero uma porta do emprego. Eu estou indo para lá porque eu estou doente, eu estou enfermo. E eu estou buscando a minha cura, então eu vou fazer toda esta campanha, esses votos, esses pactos, para que eu possa ser curado. Não! Você precisa ir por causa de Jesus. Eu estou indo na casa de Deus por causa de Cristo. Eu vou escandalizar vocês. Jesus não vai dar saúde para vocês. Jesus não vai prosperar vocês. Jesus não vai abrir porta de emprego algum para vocês. Não vai tirar tua filha daquela situação que ela se encontra. Pastor, eu acho que Jesus ia fazer. Não. Quando ele estava na cruz, ele diz assim: tetelestai, ou seja, ele diz assim: tudo está consumado. Jesus colocou no meu espírito, no teu espírito a sua palavra. Ou seja, Jesus já fez tudo o que você precisava. Ele já abriu a porta do emprego, ele já te deu a cura, ele já te deu a libertação, ele já te deu a prosperidade, ele já te deu a abundância, ele te deu tudo para você. Querido, Deus seria uma pessoa safada, ele seria um mentiroso, um sem vergonha, se ele abençoasse o seu irmão no seu lado e não abençoasse você. Deus seria mentiroso, seria safado se abençoasse esse irmão no outro lado e não abençoasse você. Isso seria injusto. Então ele não faz isso. É claro que não.
Mas por que aquele irmão tem prosperado e eu não? Por que ele recebeu e eu não? Por quê? Aquele irmão que está no teu lado, ele recebeu, ele tomou posse da revelação, e o outro no outro lado não. Então, a mesma palavra que está sendo ministrada aqui é para todos vocês. Só que tem uns que recebem a palavra rema no seu espírito. E quando eu recebo a palavra rema no meu espírito, isso muda a minha vida. Isso traz libertação, isso traz cura, eu desfruto de tudo aquilo que Deus tem para mim. Isso muda a minha vida. Outro que está no teu lado não recebe. Porque isso não muda a vida dele, porque ele não recebe. Ele não age, não recebe. Tudo depende da minha escolha, da minha atitude, da minha posição. Porque a decisão é individual. Aquilo que você recebe, que você quer, assim como a salvação, eu quero a salvação. Eu quero ser cheio do Espírito de Deus. Eu quero a graça do Senhor, o favor do Senhor. Nós queremos, declaramos. Essa semana eu orei para uma irmã que ela estava fazendo aniversário ali na academia. E a hora que eu estava orando por ela, eu roguei por ela, eu digo, Deus, enche essa mulher do teu espírito. Eu vi que ela tinha uma sede de Deus, uma sede de Jesus. E ela estava, e aí eu orei por ela. Hoje ela estava contando, pastor, eu estava dentro do carro, esperando a minha filha. E de repente eu senti uma presença de Deus na minha vida. E eu comecei a chorar. E de repente, pastor, eu comecei a orar em língua. Eu fui batizado com o Espírito Santo, foi impactado. Eu não conseguia me conter. Ela chegou alegre na academia, contando, testemunhando. E eu falei, louvado seja o nome do Senhor. E eu liberei uma palavra, porque eu sei que Deus tinha algo na vida dela. Não era o Meracausa que estava orando por eles ali, declarando a vida, vitória, alegria, paz, conquista. Porque quando você libera e você recebe, Deus se manifesta. Nós vemos aqui Pedro distinguindo entre logos e rema. João 8,43 que nós lemos, porque não compreendeis a minha linguagem. É porque não podeis ouvir a minha palavra. Porque Jesus ficou tão preocupado com isso. Olha o que está escrito em João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho dito são Espírito e são vida. Aqui o Espírito está dizendo, a palavra rema são Espírito e verdade. Então a mesma palavra você pode receber no Logos, só conhecimento, ou você pode receber no teu Espírito. Se eu falo a palavra cura, você pode ter o conhecimento ou receber no Logos, na tua mente, a palavra cura, ou você pode receber no teu espírito essa mesma palavra, e quando você recebe no teu espírito, o poder de Deus se manifesta, e ali a cura, ali o milagre, ali a libertação. Jesus estava dizendo que era importante receber a palavra rema no nosso espírito. A palavra vida no grego quer dizer zoe. Tem uma jovem criança que vai nascer zoe. Significa vida perfeita, vida eterna. Significa DNA de Deus. É isso que significa a palavra zoe. Vida perfeita, vida eterna, DNA de Deus. Não a vida a vida biológica, não. É a vida perfeita, a vida eterna, a vida de Deus. Jesus está dizendo que o segredo é a palavra. É a nossa posição que temos nas regiões celestiais. Então quando a Bíblia fala que nós já estamos sentados nos lugares celestiais, ela não está falando de uma cadeira, está falando do nosso ofício, a nossa posição, nós no lugar celestial reinando em Cristo, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que habita dentro de nós. Jesus Cristo,
a minha posição deve ser uma posição de confiança nele. Mesmo nesta posição, nós precisamos desta palavra, rema, da revelação. Aqui está um mistério, nada pode produzir vida, salvação, a não ser através da palavra de Deus. Somente a palavra do Senhor transforma, liberta, edifica. Muitos estão fazendo cursinho de psicologia, muitos estão fazendo mestrado, doutorado, isto para tentar mudar a vida das pessoas. Eu sei que o conhecimento é importante, mas o que vai mudar, o que vai transformar, o que vai trazer frutos são a palavra, a revelação da palavra de Deus. Não pode, tudo aquilo, muitas vezes nós queremos, vou fazer um doutorado, um pós-doutorado, tal, tudo isso é muito bom. Mas o que muda, o que edifica, o que fortalece, o que sustenta é a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Querido, vocês não estão entendendo. Você tem que colocar, muitas vezes você tem colocado muitas energia no seu projeto. Você tem colocado muito esforço. Você tem se desgastado muito naquilo que você tem feito. Mas pouca energia na palavra de Deus. Porque muitas vezes nós estamos confiando no nosso braço, no nosso talento, na nossa capacidade que nós achamos que temos. E só procuramos Deus quando tudo já deu errado, nada dá certo. O ensinamento de Jesus é o contrário, buscar em primeiro lugar o reino dele. E a justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. A palavra que muda a vida nossa é a palavra de Deus. Então essa palavra, segundo o pensamento, entendendo a palavra logo e remas, logo é a revelação da vontade. Fala do plano de Deus, a rema, a palavra viva. É um decreto de Deus, é um mandato de Deus, é um propósito específico de Deus. Há uma palavra falada a partir de um fato. E é isso que nós precisamos. Quando a palavra diz, eu sou o Senhor Deus que te sara. Está escrito lá em Êxodo 15, 26. Eu sou o Senhor Deus que te sara. Mas antes, se atentamente você apegar a minha palavra, os meus mandamentos, ele diz, eu sou o Senhor Deus que te sara, o Deus que te cura. Então quando você recebe esta palavra no teu espírito, então o poder de Deus vai se manifestar. Porque lá em Jeremias 1,12 diz que Deus vela pela palavra dele e ele esforça para cumprir. O inimigo sempre vai procurar tentar roubar a palavra do nosso coração, do nosso espírito. Está bem claro ali quando você lê a parábola lá em Marcos 4, a parábola dos 4 solos. Jesus fala que o semeador semeia a semente, a palavra. O diabo é aquele que vem para roubar a semente. Então ele tenta roubar a palavra, porque ele sabe, se essa palavra entrar no teu espírito, no teu coração, não tem o que ele possa fazer. Então a palavra logo revela a vontade de Deus, a rema materializa a vontade de Deus. Então nós temos falado muito sobre a quarta dimensão, nós precisamos aprender a materializar. Você já tem o conhecimento, a palavra logos. Agora você precisa materializar as promessas que Deus tem na sua vida e através da sua vida. Nós precisamos ler a Bíblia e entender que aquilo que é um rema para nós. Aquilo que é rema. Por exemplo, Lucas 1,37. Por quê? Para Deus nada será impossível. Para Deus nada será impossível. Se nós olharmos esse texto pelo avesso, quer dizer que tudo é possível para Deus. Tudo é possível para Deus. É esse nível que nós precisamos caminharmos. Tudo pode ser mudado. Tudo pode ser mudado. Por quê? Porque nós somos o povo de Deus. Nós somos a igreja do Senhor. Porque aquilo que é impossível para as pessoas é possível para Deus. Pastor, quando que eu consigo que isso possa ser mudado? Quando você lê um versículo e você pega esse versículo, esse texto como um decreto para a sua vida.
Você pega esse versículo e esse texto é um decreto para a sua vida. Porque nenhuma palavra que vem da parte de Deus, ela vem vazia. Nenhuma palavra que vai vir da parte de Deus, jamais ela vem vazia. Toda palavra rema, ela produz resultado. Porque ela foi enviada. A palavra do Senhor diz assim no Salmo 107, 20. Envia a minha palavra e ela o libertará e o sarará. Você precisa liberar. Porque a palavra, a Bíblia diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta palavra da fé, o qual nós profetizamos. Então nós como igreja precisamos dar esse espaço, começar a agir cada dia mais. A palavra rema não é a ausência do poder de Deus. A diferença de você ouvir a palavra é você dizer, oh, uau, essa palavra é minha, eu recebo, eu tomo posse. Testifica para mim, tudo aquilo que você lambando, essa é minha vontade, eu tomo posse, numa palavra de vida, de palavra de saúde, uma palavra de libertação, eu tomo posse do milagre, do meu sonho, dos meus projetos, daquilo que a palavra do Senhor diz. A minha mente, a minha alma, ela não consegue entender a circunstância, ela não consegue entender. As pessoas acham que é uma doideira da sua mente. Mas eu recebo em nome de Jesus a palavra e pronto. É isso que Deus quer que eu e você possamos viver. Não sofra mais. Muitas vezes existe um espírito maligno assolando a sua vida, a sua família, a área da sua vida, seu trabalho, sua empresa. Você precisa aprender a usar a autoridade. Você precisa saber aonde que você está sentado. Você precisa saber o ofício que você está exercendo dentro do corpo de Cristo. Por isso que Jesus fala aqui em João 8:47, ele diz assim, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso, vós não ouvis, porque vós não sois de Deus. Olha, Jesus está falando aqui para os fariseus, para os doutores, para os camaradas, que era ser fariseu naquela época, era a maior elite, o maior topo. E Jesus diz, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Jesus conversava com mestres, homens que sabiam todos os Pentateuco de cor, todos os salmos de cor, todo o livro de Isaías de cor. Eles sabiam na mente deles, mas não recebiam no Espírito. E muitas vezes para nós parece que é tão simples, mas o inimigo procura colocar uma barreira na nossa mente para que você não receba. Por isso que Jesus diz, aquele que pertence a Deus, ouve a palavra, o que Deus diz. Do contrário, não ouve, porque não pertence a Deus. A palavra de Deus, ela é recebida como palavra de Deus. Querido, não importa quem está pregando no altar. Você precisa entender que é a palavra de Deus. Senão você cai num engodo de dizer, quem que vai pregar hoje, sexta-feira? Hoje o pastor Isaur não vai, hoje o pastor Isaur não vou. Se fosse o pastor Jacques, o pastor Rodrigo, hoje fosse a pastora Adriana eu ia, mas o pastor Isaur não. Não caia nisso. Deus, uma frase, uma palavra que você receba no teu espírito, isso vai fazer toda a diferença. Porque a palavra pertence a Deus. Aquele que ouve a palavra, através de quem? Deus, ele se manifesta através da sua palavra. Quando eu e você recebemos, tomamos posse dessa palavra, nós começamos a desfrutar das coisas sobrenaturais nas nossas vidas. Quando você para de colocar filtro nas palavras, muitas vezes nós começamos a filtrar. Como assim, pastor? Você ouve uma palavra que vem da parte de Deus, você, mas eu não aceito isso. Eu não recebo isso. Isso aqui eu não concordo. Isso são filtros, porque muitas vezes
nós aprendemos muitas coisas erradas, achando que aquilo era verdade. E quando nós temos uma revelação que é verdade, nós começamos a colocar filtro. E nós olhamos para nós mesmos e nós não saímos do lugar que estamos. Porque nós começamos a filtrar muitas coisas. Porque eu tinha aquilo com toda certeza que era verdade. Mas de repente não é verdade. Você tem uma revelação dessa palavra. Por isso que muitas vezes eu estou pregando aqui, eu digo, irmãos, segura na tua mente aí. E depois você vai ruminando essa palavra. E você vai ver que ela vai entrando, ela vai convencendo, ela vai te libertando. Eu muitas vezes fui impactado, como tenho sido muitas vezes, com a palavra de Deus. Muitas vezes estou lendo a Bíblia, estou estudando, como eu estava estudando ontem e hoje. E eu digo, Deus, mas por que o Senhor não falou isso para mim há muitos anos atrás? Por que o Senhor não revelou isso? Eu já li tantas vezes essa passagem e eu não entendia dessa forma. E hoje eu estou entendendo. Veja quando Paulo fica 3 anos ali em Éfeso, e ele volta novamente, em Atos 20, 32, ele diz assim, pois ele estava despedindo dos irmãos, da congregação ali. Ele diz assim, agora pois, vos recomendo a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos que são santificado. Paulo está dizendo assim, olha, eu recomendo vocês a Deus e a palavra. Querido, Deus está no mesmo nível da palavra. A palavra e Deus é uma só pessoa. Paulo está dizendo, olha, eu recomendo a Deus e a palavra para que vocês sejam edificados e para que vocês desfrutem da herança. A palavra, ela é poderosa para edificar e não destruir as nossas vidas. Querido, quando nós precisamos entender sobre a misericórdia, sobre a justiça, precisamos entender sobre a graça, sobre a herança, sobre o amor, tudo isso nós precisamos entender. Isso vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Quando nós entendemos isso, repousa sobre nós uma coroa de glória da parte de Deus para nossas vidas. Tudo aquilo que eu entendo sobre a graça, sobre a herança, sobre as promessas de Deus, eu começo a entender, eu começo a absorver essas verdades. Isso vem uma coroa de glória sobre a sua vida. Isso vai fazer toda a diferença onde quer que você esteja. Isso vai fazer toda a mudança na nossa vida, onde que nós chegarmos. Você possui herança. Possuir herança, todos nós temos herança em Cristo Jesus. Todos nós. Você tem herança, mas a minha pergunta é, você está desfrutando desta herança? Você é herdeiro de Deus. A Bíblia diz que nós somos herdeiro, co-herdeiro de Deus. Muitas vezes nós podemos imaginar todo um tipo de celeiro à nossa disposição, de dádiva, de riqueza, mas nós não estamos desfrutando. Por que eu não estou desfrutando? Por que eu não tenho recebido isso? Por que não estou tomando posse disso aí? Isso não quer dizer. Então, prosperidade recebida é dada por alguém. Então Jesus, ele conquistou, ele deu tudo para nós. Então nós estamos aqui num culto de curas e milagres. Você tem direito à cura divina? Sim. Você tem direito de uma vida de sucesso? Sim. De saúde? Sim. De uma vida de paz? Sim. De uma vida de proteção? Sim. De uma vida de alegria? Sim. Uma vida de gozo? Sim. De chegar aos 120 anos bem? Sim. Tudo isso é direito meu e teu. Só que muitas vezes nós não desfrutamos daquilo que Jesus já fez na cruz. Muitas vezes você não está desfrutando daquilo que foi liberado sobre a sua vida, de uso imediato. Mas pastor, a palavra de Deus diz que herança antecipada é maldição. A Bíblia está falando aqui quando a herança
antecipada é maldição quando aquele filho está ali orando, torcendo para o pai, seja o avô morrer, para que ele possa desfrutar dessa herança. Então quando o filho está desejando, ou quer que o pai já venda aquilo e me dê minha parte, porque eu não vou esperar meu pai morrer, ou minha mãe, isso aí traz maldição para nossas vidas, quando você tem um pensamento. Agora pense comigo, nós somos filhos de Deus, nós sabemos que Deus nunca vai morrer, e nem morrerá. Então nós temos o direito de herdar a herança em Cristo Jesus. Você pode desfrutar, você pode comer o melhor dessa terra. E tudo isso pertence a nós, e tudo isso nós desfrutamos através do conhecimento da palavra, e desfrutamos através de nós trazer a existência. Nós não devemos se conformar com pequenas coisas, nós devemos tomar posse do direito nosso. Só que tem uns que conseguem, outros não. Tem uns que recebem, outros não. Deus não está sendo injusto. A Bíblia diz que Deus não faz acepções de pessoas, mas Deus faz acepções de atitude de pessoas. Então algumas atitudes minhas vai fazer toda a diferença na minha vida, no meu dia a dia. O meu conselho, desfrute da herança que Deus te deu. Desfrute daquilo que você tem ouvido da parte de Deus. Comece a colocar em prática. Deus, a tua palavra é sim. Eu tomo posse, eu recebo. E aí quem vai se responsabilizar e operar é o Espírito Santo. E Deus é o maior interessado que você desfrute daquilo que pertence a você. Jesus pagou um alto preço para restituir, para conquistar. Ele ressuscitou para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Queridos, somente através da palavra revelada que nós podemos desfrutar dessa herança. Você pode desfrutar. Por isso que Pedro fala, João 6,68, respondeu Simeão Pedro: Senhor, para quem iremos, se tu tens a palavra da vida eterna? A palavra no teu espírito é quando você crê nela, e você recebe essa palavra. Isso muda a situação, isso muda a vida. Assim como muitas vezes você tem coragem para... Como é que está, meu irmão? Eu estou mal. Eu estou com a gripe, eu estou com resfriado, eu estou com um problema de coluna, eu estou com artrose, eu estou com palpitação. Assim como você tem coragem de relatar tudo o que você está sentindo, tenha coragem e diga: olha, Senhor, eu tomo posse da cura, eu estou curado, eu não tenho estresse, eu não tenho problema de coluna, eu não tenho problema de tendões, eu não tenho problema isso, eu não tenho problema aquilo. Muitas vezes nós temos coragem de relatar tudo o que está sofrendo, dor, ansiedade, angústia, depressão. Você tem coragem de falar, então tome, faça, reverta isso e tome coragem. E diga: não, eu recebo a cura, é o direito meu, estou curado, estou liberto. Essa diabetes, esse mal, essa doença não é minha, não pertence a mim. Eu não aceito, eu rejeito, porque eu tenho direito à vida, à saúde, à paz, à alegria, à felicidade. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Olhar para a palavra de Deus. Tomarmos posse. Olha, quando Neemias estava restaurando Jerusalém, capítulo 8, versículo 8 em diante, diz assim: assim leram o livro da lei de Deus distintamente, e deram sentido, de modo que se entendesse a leitura. O povo estava ali derrotado, cabisbaixo, depressivo, angustiado, tinham sido roubados, templo, muro, tudo caído. Olha o versículo 9. E Neemias, que era o governador, e Esdra, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, e disseram a todo o povo: este o dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Não pranteeis, nem choreis, pois todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. E disse-lhe mais: ide, comei as gorduras, bebei a doçura, e enviai as porções que não tem nada,
preparado para si. Porque este é o dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas, pois, fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este é o dia santo, isto não vos entristeçais. Veja o 12 aqui. Então todo o povo foi para comer e beber, para enviar porções, para fazer grande regozijo, porque tinham entendido as palavras que foram referidas. O povo estava cabisbaixo, desanimado, frustrado. E a Bíblia diz que esse é o dia que o Senhor fez para nós. Cada manhã que você levanta, se você tiver esse hábito, Deus, muito obrigado, esse dia é o dia que o Senhor fez para mim. É um dia santo, o Senhor fez para mim. E desfrute, se alegre, desfrute. O povo não entendia o direito deles, da alegria, da paz. Quando eles entenderam, eles começaram a comer, começaram a beber, começaram a desfrutar, porque eles dizem que eles entenderam a palavra que foi referida, a palavra que foi revelada a eles. Muitas vezes eu posso estar na casa de Deus, e se eu não entender a revelação da palavra, eu sou uma pessoa triste, abatida, mal-humorada, angustiada, depressiva, uma ansiedade, doença, enfermidade. Mas a hora que você entender quem é você em Cristo, quem é a palavra de Deus em você, quem é a imagem de Cristo dentro de você, isso vai fazer toda a diferença. A alegria do Senhor é a nossa força, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Por isso, meu querido, minha querida, tome posse daquilo que Deus já te deu. Você pode ser um instrumento de bênção para abençoar as pessoas. De falar, de compartilhar, de treinar elas, observar, corrigir as pessoas. Porque muitos de nós também não entendíamos no passado. A minha alegria que eu tenho no meu coração é ministrar a palavra rema. Cada vez que eu subo aqui, eu coloco na minha mente, eu tenho que subir lá como um bom garçom. Você chega numa boa churrascaria, um atendimento, o cara vem e serve, você precisa de mais, tá? Eu subo aqui com a minha mente desta forma. Eu preciso ser um bom garçom, eu preciso ensinar, eu preciso oferecer, eu preciso estar prestando, auxiliando, fazendo o possível para que você saia daqui, receba, satisfeito e viva uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Porque os decretos de Deus na minha vida, Ele muda a situação. Com toda certeza, a posição que eu tenho em Cristo Jesus, vai mudar totalmente a história da minha vida, da sua vida. Tudo o que eu preciso é receber. Por que as pessoas estão se divorciando? Porque acabou a alegria. Por que as crianças vão mal na escola? Porque não tem alegria no lar. Por que as pessoas não querem vir mais na casa de Deus? Porque não tem de cultuar a Deus? Porque elas não têm mais alegria de estar na casa de Deus. Elas conhecem a palavra, mas nunca tomaram posse desta palavra. Alegria é uma decisão. A Bíblia diz que nós temos que nos alegrar no Senhor. Por isso que o salmista escreve no Salmo 122:1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso é uma decisão pessoal de cada um de nós. É uma faísca que produz de nós, no fundo do nosso coração, um despertar de estar na casa de Deus. Chama-se palavra de Deus. Existem passos para que eu possa viver uma vida de alegre. Eu manifestar, qual é o passo? Funciona com gratidão, eu sou grato a Deus, por tudo que Deus tem feito na minha vida. Por isso que eu estou feliz, isso me traz a paz, a alegria de estar na casa do Senhor, de estarmos aí juntos. Hoje é muito comum as pessoas dizendo assim, olha, hoje é gostoso, você assiste os cultos online, hoje eu fico em casa, eu não vou na casa do Senhor. Amanhã todos vão fazer assim. Me exclua disso aí. Porque aonde que tiver um templo, eu vou estar ali louvando, adorando, celebrando o Senhor.
estarei frequentando. No meu coração, no meu espírito, mesmo como eu vou diariamente ou semanalmente ali no mercado, eu vou no comércio, eu vou em várias atividades, eu vou na academia, no meu coração, no meu espírito, eu também tenho o mesmo compromisso de estar toda semana na casa de Deus. A mesma frequência que eu entro no mercado, a mesma frequência que eu entro no comércio, a mesma frequência que eu vou na academia, vou fazer a atividade, no meu coração, no meu espírito, eu tenho que estar na casa de Deus. Queridos, é sim. Eu não vou lá, aquela igreja não tem estacionamento, não tem onde deixar o carro. Eu não vou lá, os banheiros são muito pequenos. Eu não vou lá porque as cadeiras não são almofadadas. Eu não vou lá porque o som lá é muito alto, é isso aqui. Queridos, seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Eu estava vendo um vídeo ali da África, os irmãos andando 40 quilômetros para ir congregar num lugar que não tinha nem banco, tinha que sentar no chão. Não tinha nada, não tem som, nada que vocês estão vendo aqui. E quando comecei a ver aquele pastor falando, testemunhando, eu falei, eu preciso nascer de novo, Senhor. Eu preciso me converter de novo. Nós precisamos ouvir a palavra e viver essa palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela produz resultado. Quando nós entendemos e nós vivemos, seja qual for a situação, positiva ou negativa, isso vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e espírito, de juntas e medula, e apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. A palavra de Deus é espada de 2 gumes. Ela é capaz de discernir os pensamentos, pensamento do coração, pensamento da alma. O nosso pensamento precisa ser comparado com a palavra de Deus. Você pega um prumo, para que serve o prumo? Para alinhar. E eu e você precisamos estarmos alinhados na palavra de Deus. Tudo que nós precisamos é estarmos alinhados à palavra de Deus. Porque Deus tem um propósito nas nossas vidas. Deus tem um propósito nas nossas vidas, por mais que o diabo vai tentar impedir. Mas quando você se posiciona, Deus vai cumprir. A última vez que, só para nós encerrar, a última vez que José foi visto pelos seus irmãos, os irmãos dele estavam atrás procurando alimento, procurando comida, para suprir a necessidade. Passa anos e anos, e a última vez que os irmãos de José viram ele, tinham jogado ele numa cisterna. Depois venderam ele para o Egito. E quando José estava com eles pela última vez, e depois que José encontra eles, José mudou. José era a segunda pessoa mais importante, governador do Egito. E quando ele vê os seus irmãos, os irmãos dele estavam na mesma posição, correndo atrás de alimento. A última vez eles estavam ali trabalhando para produzir, pastoreando para produzir alimento. Quando passa anos e anos que José encontra os irmãos dele, os irmãos deles foram procurar ele, nem conheceram. Eles estavam procurando o quê? Alimento. Isso que eu vejo muitas vezes na história de José, isso é bastante forte. Quando ele chega diante dos seus irmãos, ele diz assim: eu sou José. Que mudança aconteceu na vida desse rapaz, que os próprios irmãos não conheceram ele. Você consegue imaginar? Você fica tempo sem ver teu irmão que você não consegue conhecer? O que você tem que apresentar para os seus irmãos, que eles não vão reconhecer você?
Você já não fala do mesmo jeito. Você já não se veste do mesmo jeito. Você já não faz as coisas que você fazia do mesmo jeito. Porque agora você é uma outra pessoa. Assim que o mundo precisa conhecer você. Eles vão olhar para você e dizer, não pode ser o mesmo Isaor que eu conhecia anos atrás. Porque o jeito dele falar, o jeito dele se vestir, o jeito dele comunicar, o jeito dele ser. E José diz, não, eu sou José. Eu sou Isaor. Não, mas não pode. Eu conheci o Isaor bombeiro, não é o mesmo. É isso que a palavra de Deus faz em nós. José mudou tanto que os seus próprios irmãos não conheceram ele. É isso que Deus quer. A palavra rema, ela é espada de dois gumes. Ela transforma, ela nos liberta. Eu quero que eu poderia falar muito, tem muito conteúdo para falar aqui, mas nosso tempo já esgotou. Eu quero que você receba essa palavra no teu espírito hoje. Eu quero que você tenha consciência do poder de Deus que está dentro de você. Eu quero que você entenda que quando você falar, as pessoas vão te ouvir e aquilo vai mudar a vida delas. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.